Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César, este é a Leituras do César, e olha só quem tá dando as caras novamente neste canal é Hyperion, de Dan Simmons. Eu já falei desse livro, na verdade esse aqui foi o primeiro livro que eu resenhei nesse canal, isso faz aí uns 8 meses, e lá nesse vídeo eu mencionei que esse livro aqui não estava traduzido ainda para português, que ele só estava disponível no seu original em língua inglesa, e eu havia até feito esse clamor, assim, editoras, por favor, traduzam esse livro para o português, isso aqui é um clássico, é um livro brilhante, ele precisa ser traduzido. E as editoras, nomeadamente a Aleph, resolveu ouvir o meu clamor. Ela, alguém da editora provavelmente assistiu o meu vídeo e pensou assim: nossa, esse livro precisa ser traduzido, o César está pedindo para isso. 8 meses atrás eu comecei esse canal resenhando esse livro e agora esse livro está sendo traduzido para o português. Ou seja, apesar desse canal ser muito pequeno e ser muito jovem, ele já está causando um impacto cultural muito elevado. E agora que esse livro está disponível no mercado brasileiro, eu achei por bem fazer um segundo vídeo sobre ele. Eu adquiri esse livro recentemente, eu resolvi lê-lo novamente. Quando eu peguei, assim, abri, comecei a olhar o livro, falei, não, eu preciso ler esse livro aqui novamente, eu preciso ver isso e fazer um vídeo sobre ele, cá estamos. Bom, aqui é a edição da Aleph. Como costuma ser, as edições da Aleph, ela tem capa dura. Aqui vocês podem ver que tem uma ilustração muito bonita, muito bem feita, aqui, né, com Hyperion, Dan Simmons. Aqui na lateral também, bem bacana. E a quarta capa, né. Essa edição tem mais ou menos umas 500 páginas. Eu tinha lido no original no Kindle, então na verdade eu não conseguia nem imaginar quantas páginas isso ia dar. Eu fiquei impressionado porque eu achei que o livro fosse mais curto. Eu acho que eu tive a impressão de que a leitura foi tão fluida quando eu li no original que quando eu vi que esse livro tinha 500 e poucas páginas na versão brasileira, isso me impressionou de verdade. Estava muito curioso para saber como que alguns dos termos do original iam ser traduzidos para o português. Eu já estava imaginando que não seria muito fácil traduzir alguns deles, porque, como muitos livros de fantasia e de ficção científica, são introduzidas muitas palavras novas relacionadas a instituições, ou a tecnologias, ou a lugares que não existem no nosso mundo. Então, esses nomes novos vão precisar ser traduzidos de uma maneira bastante criativa. E aí é que a gente testa a criatividade do tradutor. E eu fiquei impressionado porque as traduções eu acho que são boas. Eu acho que em alguns pontos eu discordo de algumas coisas pequenas, porque algumas palavras no original elas são escritas com caixa alta para indicar que aquilo é uma coisa importante, é um evento importante, ou é uma instituição importante daquele mundo, assim, que ele precisa ser considerada. E eu acho que na versão brasileira isso é escrito com caixa baixa. Então, apenas para dar alguns exemplos para vocês, eu queria mencionar apenas uma palavra que foi traduzida de uma maneira muito diferente, que é a palavra égira. Égira, no original em inglês, era uma palavra que indica um período, um evento em que os seres humanos fugiram do planeta Terra. Eles deixaram de habitar o planeta Terra porque o planeta Terra se tornou inabitável. Então, esse movimento das pessoas para fora do planeta Terra, no momento em que o planeta Terra ele se torna inabitável, ele é chamado de égira. E aqui na versão brasileira, ela é chamada simplesmente de fuga da Terra. Ou seja, ele não, embora seja um termo bastante descritivo, ele perde um pouco do original, porque o original ele dá uma carga simbólica nessa questão da fuga da Terra que esse termo mais descritivo que foi usado na versão brasileira já não dá. Então eu acho que se perde um pouco, eu acho que se perde um pouco até em termos de construção de mundo, porque essa palavra fuga da Terra, ela tem um sentido um pouco mais banal, um sentido muito mais comum, enquanto que Égira dá a entender um processo histórico um pouco mais amplo, que envolve muitas pessoas e que se torna um divisor de águas na história humana, que é algo que é muito importante dentro da história, principalmente no segundo livro. Outro termo que eu achei que foi traduzido de uma maneira boa é o nome dessa entidade, desse monstro que aparece no livro, esse monstro lendário, que no original se chama Shrike e no português foi traduzido como Picanço.
Shrike é essa criatura que mora nas tumbas temporais e que aparece, que ninguém entende muito bem de qual é a origem dela, mas ela é muito temida porque ela é uma criatura mortal e indefensável. E ela aparece e ela mata as suas vítimas empalando-as. Ele tem uns espinhos muito grandes e ele consegue empalar as pessoas. Essa palavra Shrike foi usada pelo original, pelo Dan Simmons, e ela é baseada numa espécie de pássaro, numa classe de pássaro, que se chama Shrike e que caça pássaros menores. Ele se alimenta é um pássaro carnívoro que se alimenta de pássaros menores e ele mata os pássaros menores usando o seu próprio bico. Então ele empala os pássaros menores, ele os mata com o seu próprio bico, empalando esses pássaros menores. E o nome desse pássaro em português é picanço. Então ele fica com esse nome meio esquisito, assim, meio picanço, mas é algo que está respeitando o original. Então eu acho que isso realmente não dá muito como reclamar, não. Bom, esse primeiro livro, como eu já... Eu não sei se eu cheguei a falar disso no vídeo anterior, mas se eu estiver falando novamente, peço desculpas. Ele é uma espécie de releitura de um dos maiores clássicos da literatura inglesa, que é Os Cantos da Cantuária, The Canterbury Tales, do Geoffrey Chaucer. É um dos livros iniciais da literatura inglesa. É um livro super importante e que ele narra um grupo de pessoas fazendo uma peregrinação e nesse ínterim, durante a sua viagem para essa catedral para onde eles estão se dirigindo, cada personagem vai contando pequenas histórias, né, para entreter os seus colegas de viagem. Então, isso é um tipo de estrutura de narrativa que era muito comum na Idade Média. A gente também tem uma versão que é talvez um pouco mais conhecida do leitor brasileiro, que é o Decameron, do Giovanni Boccaccio. Na Inglaterra, nós temos os Cantos da Cantuária, que são narrativas em poema e que contam muitos tipos de episódios diferentes, né? Os contos da Cantuária, eles são histórias de aventura, são histórias de amor, são histórias cômicas, são histórias sarcásticas. Então ele mistura diversos gêneros literários, digamos assim, ou certos tons ou certas formas de expressão, e dá um todo que é bastante variado. Você lê um livro que tem várias coisas, ele é muitas coisas para muitas pessoas ao mesmo tempo. E esse livro aqui se baseia um pouco nesse tipo de estrutura, porque, como eu já falei, os personagens principais, esses 7 personagens principais, são personagens que vão contar suas próprias histórias e por que eles se decidiram ou eles foram obrigados a participar de uma certa peregrinação a um planeta desolado, que é o planeta de Hyperion. E, para completar, esse planeta está à beira de uma guerra, né? Ele está à beira de uma grande invasão que vai colocar 2 grandes grupos da humanidade, muito provavelmente um contra o outro. E isso é um cenário que é bastante apocalíptico, que talvez no primeiro livro não fique tão claro por que essas coisas estão acontecendo ou qual é a razão delas acontecerem. A maior parte dos dados mais profundos a respeito daquele mundo vai ser revelado no segundo livro, que é um pouco mais pesado em termos assim de construção de universo, construção do mundo. Nesse primeiro livro, a gente tem um breve contexto de como as coisas estão acontecendo. O livro é contado do ponto de vista desses indivíduos que se arriscam numa peregrinação que muito provavelmente vai conduzir à morte deles. Então são pessoas desesperadas e são pessoas que têm razões pessoais para estarem ali. Então o ponto de vista, apesar de você sentir que tem alguma coisa muito maior acontecendo naquele universo, ele é um tom mais contido porque ele vai revelar pequenas histórias pessoais desses indivíduos e ele não dá muitas explicações a respeito do universo ou de causas maiores que estão acontecendo. Isso só vai acontecer no segundo livro. Eu gostei muito de como os 2 livros têm tons diferentes. Eu acho que o primeiro, ele é muito poético,
em alguns momentos, ele é muito divertido, ele é muito engraçado em vários momentos, e o segundo ele é um pouco mais sério, e ele tem, assim, umas reviravoltas muito loucas mesmo, e ele parte para uma construção de mundo um pouco mais junguiana, digamos assim, né, com toda aquela coisa dos arquétipos, do inconsciente coletivo. Então as explicações ali são muito interessantes no segundo livro. Mas eu acho que são dois livros que se complementam muito bem, então dá para ver que o primeiro, ele tem a sua vida própria, ele tem a sua existência própria, e o segundo, ele continua a história muito bem, ele vai para outros caminhos que o primeiro não vai, e eu acho que os dois livros são muito bem complementados. Eles se complementam muito bem. Bom, então considerando que esse livro, na edição brasileira, ele está mais do que aprovado, eu mal posso esperar para ter essa continuação, que deve ser lançada no Brasil, né? Eu acho que não tem muito sentido a Aleph não publicar a segunda parte do livro. Ela é essencial, né? Ela vale muito a pena ser lida. E eu ainda tô para ler os outros 2 livros da série, que se passam no mesmo universo, porém não são continuações diretas desses 2 livros. Eles passam no mesmo universo com outros personagens que têm alguma relação com esses 2 primeiros livros, mas são histórias separadas. Eu ainda não li, eu quero ler muito, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco mais curto, afinal de contas esse livro já foi resenhado, então eu não vou fazer uma segunda resenha dele. Mas isso aqui era apenas uma atualização para o caso de vocês terem assistido o primeiro vídeo e estarem se perguntando se esse livro não está traduzido para o português, o que eu vou fazer? Não, agora o livro está traduzido para o português, você pode acessá-lo. E eu recomendo fortemente que você leia esse livro, e eu espero que vocês gostem. Se vocês lerem desse livro, depois venham me falar o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês estão empolgados para ler a continuação, se você acha que não é muito o seu tipo de literatura. Mas, independentemente da sua opinião, eu agradeço muito você ter assistido esse vídeo até o fim, e eu peço humildemente que você deixe o seu like, se possível também se inscreva nesse canal, e a gente vai se falando por aí. Tchau, tchau, boas leituras!